Olá, boa noite pessoal. Estamos aqui então mais uma vez nessa terça-feira, agora para a terceira aula da disciplina de Lógica e Técnicas de Programação. Meu nome você já conhece, Anderson Macedo, estou com você nessa disciplina do primeiro e do segundo semestre, tá? A minha especialização, como você está vendo, é Engenharia de Software com o ML. E vamos então para a nossa terceira aula, pessoal. Lembrando que nós temos essa aula de hoje e mais a aula da semana que vem, antes da nossa avaliação, tudo bem? Então assim, não se preocupe, tá? Para quem assistiu às aulas, para quem está fazendo todas as atividades da disciplina, lembrando que a disciplina como um todo, no processo do EAD, não são só as teleaulas, tem toda uma gama de materiais que nós disponibilizamos para vocês, o fórum, as aulas, atividades que são importantes para que vocês fixem aquele conteúdo ali da aula no momento, são importantes aí para que você vá construindo então o seu conhecimento, tá? Para que quando chegar na hora da prova, você consiga fazer a prova numa boa. Tudo bem? Bom, revisando um pouquinho os assuntos que nós trabalhamos na primeira e na segunda aula. A primeira aula, todo mundo lembra, né? Foi a aula da lógica proposicional, onde nós trabalhamos com os conectivos, né? Todos eles, eu já falei sobre isso aí na aula passada, mas eu sempre gosto de dar uma revisada para você já ir se antenando no conteúdo da nossa disciplina. A aula passada foi a primeira aula de lógica de programação, então nós vimos alguns fundamentos, alguns conceitos, aprendemos sobre variáveis, tipos de dados, né? Eu disse ali por que era importante então você utilizar a variável dentro do seu programa, dentro do seu código-fonte. E hoje então nós vamos nos aprofundando um pouquinho mais, tá? O foco da aula de hoje é nós aprendermos a fazer a estrutura de seleção, a trabalhar com o comando if, tá? Na linguagem de programação C# então. É o comando assim mais utilizado por todos os desenvolvedores, tá? Que trabalham com programação. Comando if é o processo de você fazer com que o teu software, com que o algoritmo que você construiu tome uma decisão por si só, tá? E aí a gente vai discutindo um pouquinho disso daí sobre a aula, tá? Uma boa aula para todos, sejam muito bem-vindos e vamos ao quadro então para vermos o objetivo da nossa aula de hoje. Olha lá. Bom, no quadro então, como você está vendo, apresentar as técnicas de estruturas de seleção, tá? Que é o comando if, que eu acabei de comentar com vocês, que é o tema principal da nossa aula de hoje, tudo bem? Através de algoritmos, então nós discutimos, passamos para você a definição, né? Até falamos um pouquinho que existem lá os algoritmos não computacionais, dei alguns exemplos, a receita de bolo, né? Para você fazer a troca de um pneu, quem lembra aí, né? Dentro de projetos, ainda vamos então trabalhar com projetos console application, então não vai mudar nada na criação do projeto. Nós vamos criar um novo projeto na aula de hoje para trabalhar com a aula 3, tá? Mas ainda vai ser do tipo console application, então o jeito de você executar ele e trabalhar com ele em execução vai ser da mesma maneira, tudo bem? Vamos para o próximo slide. Estruturas de decisão. Então, olha só, vamos começar então. É possível que, de acordo com a sua lógica, quando você vai desenvolvendo, você tem que fazer com que o teu software tome uma decisão. É isso que eu acabei de falar com você há minutos atrás, tá? Então, até hoje, né, até a aula de hoje, nós vimos que o algoritmo produzido por nós, ou seja, a nossa lógica computacional, você vai colocando os comandos ali dentro e ele vai executando sequencialmente. Até aí tudo bem. E essa estrutura de seleção ela não vai mudar isso, tá? Vai continuar da mesma forma. O fato é que você vai perceber que você tem que programar situações diferenciadas em um mesmo algoritmo, tá? Então, para isso, você vai ter que usar de recursos como o recurso das estruturas de seleção, tá? Então, hoje a gente vai estar vendo o comando if, tá? Acompanhe no quadro comigo, então, mais uma vez. Olha só. Então, nós temos aqui as sequenciais, que foi o que nós vimos até a aula passada. Então, todas as instruções serão executadas, tá? Então, como eu disse, você tem lá o início e fim, que nós já vimos na parte prática na aula passada, que em C#, né, na sintaxe que a linguagem C# trabalha, você tem lá o abre chaves, que seria o seu início, né, e o fecha chaves, que seria o seu fim. Então aqui dentro você vai construir o seu algoritmo. E aí você coloca geralmente cada comando em uma linha e ele vai executando aquelas sequências de passos, tá? Quem lembra aí então a definição de algoritmo? Uma sequência de ações, passos ou tarefas dentro de um espaço finito de tempo, ou seja, as minhas chaves aqui, o meu início e fim, que você vai executando sequencialmente, em que a ordem pode alterar no resultado. É muito importante você ter isso aí em mente, como eu já tinha dito na aula passada. Beleza.
E agora, então, aqui nós vamos para o segundo tipo aqui, que são as decisões, tá? E você vai ver que nós temos 3 tipos, a gente vai estar vendo os 3 na parte prática hoje também. Nós temos aqui a estrutura, né, de decisão, a simples, a composta e a encadeada. Tá? Bom, então você já entendeu que a parte de decisão ali você vai fazer com que o teu algoritmo tome uma decisão, mas de acordo com alguns parâmetros e algumas características que a gente vai estar discutindo durante a aula de hoje, tudo bem? Então vamos dar uma entendida no que está escrito aqui, ó. Dependendo do resultado lógico, da condição, tá? E aí eu faço sempre um link com a primeira aula que nós vimos lá, o conectivo condicional, tá? Então a lógica, o jeito de você pensar nessa parte de condição aqui de uma decisão vai ser do mesmo jeito. Ela vai te fornecer o quê? Um resultado lógico. E esse resultado, ele pode ser só verdadeiro ou falso, tá? Lembra lá da proposição, né? É tudo aquilo que tem um pensamento completo que você pode classificar em um pensamento válido ou não válido, quer dizer, verdadeiro ou falso. E é, então, o resultado lógico dessa decisão que vai nos proporcionar fazer o desvio na parte de execução do software para um lado ou então para outro lado. Ou seja, para uma situação ou então para outra situação, tá? As instruções serão, olha só, serão ou não, tá vendo? Serão ou não executadas. Exemplo. Aí nós temos o exemplo aqui já de uma condicional. Olha só o C aqui, ó, tá? Então tem aqui, ó, C. Se um aluno teve média maior ou igual a 7, escrever uma mensagem aprovado. Então, analisando essa afirmação aqui, né? Se um aluno teve média maior ou igual a 7, escrever uma mensagem aprovado. Onde que está a condição? Bom, a condição está aqui, ó. É se a média desse aluno for maior ou igual a 7. Então, concorda comigo que essa condição, ela vai ter que me produzir um resultado que é lógico. E quando eu falo lógico, lembra lá dos tipos das variáveis, da variável booleana, que nós vimos na aula atividade da aula passada, nós vimos lá que nós trabalhamos com o tipo de dado boolean, né? E esse tipo, ele te retorna um resultado que ele pode ser ou verdadeiro ou falso, tá? Então você lembra lá das expressões que nós trabalhamos juntos na aula atividade. Se você assistiu os vídeos que estão disponíveis na plataforma, você viu que eu trabalhei com a aula atividade da aula passada, certo? E nós trabalhamos com esse resultado aqui. O resultado, pessoal, vai ser lógico, tá? Por quê? Porque vai ser true ou falso. E aí você vai, então, escrever uma mensagem dizendo que o aluno foi aprovado. Aí você pergunta para mim assim, mas professor, e se a média não for maior ou igual a 7? Bom, nós não estamos programando esse tipo de instrução aqui. Veja bem o que o texto diz, ó. As instruções serão ou não executadas, tá? Então tem um exemplo aqui, ó. Se um aluno teve média maior ou igual a 7, escrever aprovado. Então só está dizendo isso. Então eu trabalho com a instrução que eu tenho. Então se o aluno, tá, não tiver média maior ou igual a 7, esse algoritmo aqui não vai fazer nada. Tá? O que daí seria a parte da composta, que nós estamos vendo um exemplo de uma simples. Tá? A parte prática você vai entender tudo comigo, fique tranquilo. Vamos para o próximo slide. O Celso que está nos ajudando aqui hoje. Estamos contando também com a participação do nosso tutor eletrônico, o Andrich, tá? Está aqui, você pode mandar a sua pergunta para cá, certo? Que ele faz um filtro ali, depois ele vai passando para mim, desde que seja pertinente ao assunto da aula aqui, tudo bem? Bom, vamos lá. Então temos ali, como você viu no slide anterior, nós temos a sequencial e a condicional. Pessoal, sequencial nenhum problema, né? Olha só, vai executando em sequência, é o que eu disse, ó. É um algoritmo, você vai colocando os comandos, ele vai executando. Executa o comando 1, depois o comando 2, comando 3, e assim por diante, até o fim. Tá? Olha só, a condicional, que é o que nós estamos trabalhando aqui nessa aula de hoje, que é pelo comando if, que nós vamos ver daqui a pouquinho, trata-se de um desvio. Olha só, de um desvio. Por que chama desvio condicional? Porque esse desvio, ele vai se ter, né, ou melhor, ele vai se dar através de uma condição, tá? Então, vai ter o desvio? Sim ou não? De acordo com o quê? De acordo com a condição. Então, está vinculado sempre a uma condição. Então, ele está devido a uma condição. Essa palavra que eu estava querendo utilizar. Então, aqui, ó, geralmente em um fluxograma, nós especificamos dessa maneira. Sempre para o lado direito, o resultado lógico true, verdadeiro. E para o lado esquerdo, o resultado lógico true, false. Tá? Ou falso.
Depois você já viu lá que quando eu estava falando sobre fluxograma, nós temos um conector, né, que vai unir esses caras aqui para que, de novo, o algoritmo tenha um único rumo, tá? Até o final aqui. Porque nós temos alguns diagramas da UML, por exemplo, se eu não me engano, o diagrama de estado, né, ele pode ter dois fins. O fluxograma não, é um fim só, né? É um início e um fim. Então, olha só, o algoritmo desviará a execução do código de acordo com o resultado lógico de uma condição. Então, tá aqui, ó, de acordo com o resultado lógico, tá? Que se deu nessa condição aqui, ele vai desviar para esse cara e para esse cara, tá? Ou seja, no nosso exemplo lá, aqui ele ia mostrar aprovado. Aqui, de repente, ele ia mostrar assim, ó, o aluno ficou para exame. Por quê? Porque a nota dele não atingiu 7. Então, a média ser maior ou igual a 70 é a nossa condição, tá? Então, aqui eu tenho uma afirmação, média maior ou igual a 70. Certo? Certo. Aí eu tenho que saber se isso aqui é uma afirmação verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, desvia para a direita, tá aqui, ó, e vai mostrar aprovado. Ah, mas não é verdadeiro, o aluno ficou com 40. 40 é maior ou igual a 70? Não. Então, ele vai desviar para o lado esquerdo ali e vai mostrar falso. Tá? Pode ir para o próximo. Só que para isso, pessoal, tá? Para trabalhar direitinho com a parte ali da condição, você vai precisar de alguns auxiliares, que nós chamamos de operadores. Tá? Então, dentro da lógica de programação, nós temos diversos tipos de operadores, certo? Nós temos os operadores relacionais, nós temos os operadores aritméticos, nós temos os operadores lógicos, tá? Vamos ver cada um deles. Ó, os operadores aritméticos, você já conhece, né? Porque você já estudou matemática básica. Então, são eles ali, ó. Por exemplo, adição, subtração, multiplicação, divisão, tá? Esses são os nossos operadores aritméticos. Então, toda vez que eu for fazer um cálculo dentro do meu software, tá? Que é um processo que você não tem que deixar ele transparente para o seu usuário, lembra que eu falei muito isso na semana passada. O que é mais importante para o seu usuário é a parte de entrada dos dados e a parte de saída. Lógico que o processamento para ele é muito importante, mas você não precisa deixar transparente. Você não precisa mostrar para ele, explicar para ele todas as contas, todos os cálculos que o teu software de cálculo, sei lá, de imposto faz. Tá? É lógico que ele tem que entender, mas o que interessa para ele é o resultado correto, eficaz. Tudo bem? E aqui nós temos um exemplo, ó, tá? De uma linha que faz o quê? Um processamento. Ô professor, mas dá uma dica aí, como é que eu sei que ela está fazendo um processamento e não é uma entrada, não é uma saída? Ah, então vamos lá, só porque você pediu, ó. Esse carinha aqui, ó, que nós falamos na aula passada, que é o sinal de igual, é conhecido na lógica de programação como atribuição. Esse cara aí, ele é fundamental. Quando você visualizar ele em uma linha de código, você já sabe que essa linha aqui se trata... Essa caneta ficou muito amarela aqui, não vai dar para você enxergar direito. Se trata de um processamento, tá? Então, sempre quando aparecer o sinal de atribuição, é um processamento. Por quê? Porque não é entrada e nem saída. Você simplesmente está colocando o resultado desse cálculo que está sendo efetuado aqui, ó, através do conteúdo da variável A mais o conteúdo da variável B, você está atribuindo, ó, na variável soma. Você não está mostrando nem pedindo valor para o seu usuário, tá? Então, esse cara aqui, quando tiver esse cara aqui, você sabe que você não está mexendo com tela, nem na parte de entrada e nem na parte de saída. Vamos para o próximo. Esses são os operadores aritméticos. Aí os relacionais, né? Então, os relacionais. Como é que eu faço para eu relacionar, por exemplo, uma variável com a outra? Para eu saber se uma variável é maior que a outra, tá? Para eu saber se ela é diferente, se ela é igual. Então, são os operadores relacionais que nós temos para nos ajudar a entender, né? E aqui o nosso código construa esse tipo de algoritmo. Então, olha só, maior, tá? Sinalzinho, então, com a boquinha aberta ali para a esquerda, é o maior. Sinalzinho com a boquinha aberta para a direita é menor, tá? É o que todo mundo ensina, né? E que todo mundo acho que já está careca de saber, inclusive o professor Roberto, que nos assiste aí. Olha só, você faz assim, ó, tá? Coloca os dois aqui. Ah, como é que eu sei qual que é o maior e qual que é o menor? Porque tem gente que se confunde. Então você vai passar um corte aqui, ó, embaixo, tá? Desse lado e desse lado. Aqui você está vendo que formou o número 4 e aqui formou o número 7. Então 7 é maior que 4, tá? Então esse cara aqui é o maior e esse cara aqui é o menor. Garanto que quem nunca viu isso aqui nunca mais vai esquecer e vai lembrar de mim. Bom,
Maior ou igual, tá aqui, tudo bem? Menor ou igual, então lembrando que na matemática você faz assim, né? Ó, maior ou igual, menor ou igual. Na programação isso não funciona. Você tem que colocar maior, tá? E depois o sinal de igual. Menor e depois o sinal de igual. E não pode ter espaço aqui no meio, porque senão ele vai entender que são dois operadores relacionais, não um só, tá? Aqui eu tenho um operador relacional só. Aqui eu também tenho só um operador. Tudo bem? Olha só o que apareceu aqui, ó, igual. Então o igual, ele não é um sinal só, são dois sinais. Porque você viu que eu expliquei que no slide anterior, um igual só significa o quê? Significa atribuição. Então quando você quiser fazer uma comparação de igualdade, para saber se um valor é igual ao outro, então você tem que colocar dois iguais. Isso é sintaxe do Java, sintaxe do Java e sintaxe do C# também. Tá? Diferente, olha só. Exclamação igual. Em algumas linguagens diferentes, você simplesmente cruzaria esse cara aqui, ó. Linguagem de banco de dados é assim, tá? Como é que eu faço para saber se um campo, né, se o valor de um campo é diferente do outro? Se o conteúdo, né? Eu uso esse cara aqui, ó, tá? Só que em C# é desse jeito que está aqui, ó, à sua esquerda, tá? Onde eu estou sinalizando. E aqui mais um exemplo, ó. Aqui eu digo assim, ó, variável soma é igual a A maior ou igual a B. Ou seja, não é igual, né? Está sendo atribuído também. Ok? Soma igual a maior ou igual a B. Vamos para o próximo. Esses foram os operadores relacionais. Bom, agora vamos entrar então no foco da aula, que é a estrutura de seleção, tá? Que nós temos três tipos aí dentro do comando if, que é o simples, composto e encadeado. Vamos aprender então cada um deles aí. Eu já vou mostrar aí na parte prática, tá? Agradecendo o cafezinho aí trazido pelo professor Marco Rissatomi. Muito obrigado. Vamos então para o próximo slide. Olha só, aqui pessoal, você já tem um exemplo claro de linhas de código com o recurso que nós estamos trabalhando, que é o desvio condicional simples. Olha aqui em cima, ó, desvio condicional simples. Pessoal, fala a verdade para mim, quem teve a curiosidade de dar uma estudada, então dar uma lida nesse material antes de vir para a aula? Isso é fundamental, tá? Porque parece que não, mas o seu subconsciente já vai entender com mais facilidade, principalmente para quem está vendo esse tipo de coisa, né? Essa disciplina pela primeira vez, tá? Então procure fazer isso, tá? Procure dar uma olhada, acho que, se não me falha a memória, acho que 48 horas antes da aula, esse material já está disponível para você, tá? Então vale a pena você dar uma olhada nesse material antes de vir para a aula. Bom, vamos lá. Aqui então nós temos uma classe, tá? Classe soma. E aqui nós temos, olha só, o início e o fim. Então já coloquei para você aqui, ó, o início e o fim do nosso algoritmo. Aqui para quem lembra da aula passada, ó, criei duas variáveis do tipo inteiro, não é isso? E aqui eu estou criando duas variáveis do tipo float. Alguém me perguntou no ar aqui na aula passada, qual que é a diferença do double e do float? Em termos da parte prática do que você vai usar, que é número fracionário, nenhuma, tá? Você pode usar tanto float quanto double. Eu prefiro usar o double. Inclusive, até você consegue usar a classe double, que daí você coloca em letra maiúscula. Porque tem também o double com letra minúscula. A diferença é essa, tá? O double com letra minúscula, você está usando o tipo primitivo. Double com letra maiúscula, você está usando uma classe que está na API do C# específica para trabalhar com os tipos de dados double. Tudo bem? Ok. E aí eu fiz alguns comentários. Ó. Quando eu coloco o // ele vai comentar o código. Então tudo que eu colocar aqui na frente, eu posso colocar o que eu quiser que não vai ser executado pelo meu compilador, tá? Então eu posso colocar texto, número, sem precisar colocar entre aspas, tá? É tranquilo isso daqui. Todo mundo entende que é um comentário de código. Aqui serve para você colocar os seus comentários mesmo. Ah, esse if eu tive que colocar aqui para resolver o problema dessa variável, etc. Tal. Então isso aí serve para o programador mesmo. Ok, aqui tem duas entradas, por que duas? Se são 4 linhas. Lembra que sempre para uma entrada tem um comando para mostrar na tela o que o seu algoritmo está pedindo. Então, ó, entre com um valor. Opa, então já sabe que é um valor numérico que ele vai digitar lá, tá? Aqui eu estou convertendo para inteiro, porque essa variável aqui, ó, bom, aqui no caso VA, aqui está B1, tá? Mas entende-se como fosse B1. Nessa variável aqui, ó, eu estou colocando o valor inteiro digitado pelo meu usuário. Por que eu tenho que converter então? Isso aqui eu já falei na aula passada também. Porque tudo que você digita aqui no vídeo é interpretado como texto. Então eu vou colocar lá, por exemplo, número 10, vou dar um Enter. Só que está chegando texto pelo console.readline, tá? Qualquer coisa ele vai interpretar como texto, mesmo que seja um número, mesmo que seja um número.
Então eu tenho que converter, aí eu uso aqui o parse e int, ele vai converter para inteiro e vai guardar na minha variável aqui. A mesma coisa ele vai fazer com o VB. O que eu fiz? Somei VA com VB, atribuí, tá vendo? Ó, na variável soma. Peguei a soma e dividi por 2, média aritmética. Tenho duas médias, soma dividido por 2. Joguei na variável média. Aí aqui que nós queríamos chegar. Olha só, parte de saída de dados. Só que antes da saída, eu estou vinculando ou condicionando esta saída aqui, ó, aprovado, tá? Dentro de um comando if. Olha só, dentro de uma estrutura de seleção de um desvio condicional simples que está aqui em cima. Então, dentro do parênteses, eu tenho o quê? Uma condição. E aqui, sempre, se você olhar aqui no parênteses, é uma afirmação, tá? Média maior ou igual a 70. Só que também é uma condição. Por quê? Porque de acordo com o resultado lógico dessa afirmação aqui, tá? Ele vai desviar para dentro do if, se for verdadeiro. Tá? É assim que funciona o if. Então, a regra do if é essa. Ele vai olhar o que está aqui dentro e isso aqui tem que me retornar um resultado lógico. Então, o que está aqui tem que me retornar alguma coisa lógica. Tem que ser ou true ou false. Você não pode simplesmente colocar ali, por exemplo, 10. Tá? Então, é errado você fazer um if assim, ó. If, dentro do parênteses, colocar 10. Por quê? Porque 10 é um valor inteiro, é um valor numérico. Nunca ele vai me retornar um valor que pode ser verdadeiro ou falso. Certo? Nunca. Tá? Então, tudo que eu colocar ali tem que ser um resultado lógico. Então, seria válido se eu fizesse assim, ó, 10, ó, por exemplo, 10 é igual a 5, agora pode ser lógico. Por quê? Porque ele vai comparar. Ó, 10 é igual a 5, se for, ele vai retornar um resultado verdadeiro, true. É lógico que não é, né? 10 é diferente de 5. Então, ele vai retornar um resultado que é falso. Entenderam, pessoal? Bom, então aqui ele vai fazer assim, ó. Média é maior ou igual a 70. Vai pegar as notas aqui, somou, fez a média, jogou para cá, para essa variável e vai ver. Vamos supor, a média foi 80. Então, é a mesma coisa que você perguntar aqui, ó. 80 é maior ou igual a 70? É, não é? Então, é o resultado verdadeiro. Se for verdadeiro, o que a regra do if me diz? Me diz que ele vai desviar para cá, ó. E aí ele vai mostrar aprovado. E se não for? Se não for, ele não vai mostrar nada. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com desvio condicional simples, tá? Agora eu quero fazer um exemplo com você aqui, para a gente já trabalhar a parte prática desse primeiro exemplo, que é o desvio condicional simples. Tudo bem? Então vamos ver aqui. O meu notebook está dormindo aqui, ó. Pera aí. Vamos ligar ele aqui primeiro, depois você pode cortar pro note lá, por favor. Obrigado pelo cafezinho. Tá chegando café aqui para mais de metro hoje. Vamos tomar café. Isso, pode cortar aqui, por favor. Ok, bom, pessoal, vamos fazer um parênteses aí, ó. Eu trouxe resolvido, para mostrar para vocês aqui, a terceira atividade da aula passada. Lembra que eu falei para vocês que ia ser tarefa, né? Então, um pouquinho antes da aula, eu vim aqui e resolvi, e eu quero mostrar para vocês aqui o resultado. Bom, acho que eu tô até com a aula aqui aberta, deixa eu ver. Não tô mais. Mas era para você ler lá o nome do produto, a quantidade, o valor unitário. Deixa eu dar o zoom aí para você ver um pouquinho melhor. Isso, tá? Então era para você ler o produto, a quantidade e o valor unitário. E o percentual de desconto, né? E aí eu falei assim, ó, o total bruto, isso aqui estava no slide da última aula. O total bruto é resultado do valor unitário vezes a quantidade. O total de desconto tinha que ser calculado e o líquido seria o bruto menos o desconto, tá? Então, tá resolvido aqui, ó. Vou executar para você, só para a gente não deixar nada para trás, tá? Que eu não gosto disso. Então vamos lá, ó. O que você ia fornecer aqui de leitura, né? A parte de entrada de dados, ó, o produto. Então eu ia colocar aqui o nome do produto, por exemplo, notebook. Aí ele ia pedir a quantidade, eu estou comprando um só, tá? Valor unitário desse notebook, R$ 2.500. Ele ia ter que calcular o valor bruto, que é a quantidade vezes o valor unitário, como aqui vai ser um só, vai ser 2.500, tá? Então depois ele pediu o percentual de desconto também. Vou colocar aqui 10% para a conta sair mais exata, tá? Então, olha lá, o total bruto, 2.500, por quê? Foi um note só que eu comprei. Total de desconto, 10% de 2.500, ó, 250. E o total líquido,
o bruto menos o desconto, R$ 2.250, tá? Então, o que eu fiz? Bom, as variáveis foram criadas aqui em cima. Descrição é string, é um texto, né? Onde eu coloco o nome do meu produto. Uma variável aqui para armazenar a quantidade, ou seja, né? 1, 2, 3 notebooks que eu estou comprando. O valor unitário tem que ser double, tudo bem? Porque pode ter número quebrado, número fracionário. Percentual de desconto eu coloquei inteiro aqui, ó. Então, por exemplo, ou é 9% ou é 10%. A partir do princípio que você não pode dar, por exemplo, 1,5%, 2,5%, tá? Ou é 1 ou é 2, tudo bem? Não, mas no meu algoritmo que eu fiz aqui, professor, eu considerei isso aí. Tudo bem, não tem problema nenhum. Aí você tem que mudar aqui para double também. Eu deixei inteiro. Variável para total bruto, double, tá? Porque isso aqui vai ser feito um cálculo, então pode dar valor quebrado, de acordo com o valor unitário aqui. E double também para total de desconto, que é o TD, e TL, que é o total líquido, certo? A partir daí, ó, são linhas de entradas e leituras, né, ó? Então, aliás, linhas de saídas, né? Como uma mensagem, ó. Então vai aparecer lá, ó. Estou pedindo agora o produto. Então, produto como é um valor que vai ser string, é um texto, ó. Então simplesmente eu coloquei aqui console.readline. Não precisei converter, tá vendo? Porque o que é texto, entra texto e vai para uma variável que é texto também, que é string. Trabalha com caracteres alfanumérico. Lembra da aula passada, né? Onde nós vimos os tipos de dados lá. Quantidade é inteiro, ó. Então, o que chega aqui dentro do console.readline é texto. Então, eu quero gravar em uma variável que é inteiro, que é a quantidade, o que eu tenho que fazer? Converter em int.parse, igual você viu no slide comigo agora há pouco. A mesma coisa eu faço para valor unitário. E o desconto também, o percentual aqui, ó, tá? Bom, depois de feitas as leituras, eu vou fazer os cálculos. Então, no slide estava lá, o total bruto é o produto de valor unitário vezes a quantidade. Então, eu multipliquei um pelo outro, ó, tá aqui. Isso aqui você pode colocar parênteses ou então não, tá? O importante é que você tem que atribuir, ó, usar o igual, que eu falei agora há pouco, nessa variável aqui, ó, total bruto. Fez isso aí, beleza. A partir daí, ó, cálculo de porcentagem, né? Vou pegar o total bruto, dividir por 100 e multiplicar pelo percentual de desconto, tá aqui, ó, que é uma variável também. Fez isso aí? Fez. Calculei então o total de desconto. Tem o total bruto? Também tenho. Então o que eu faço? Total bruto menos o total de desconto para saber o líquido. E aí, 3 write lines para mostrar o resultado de cada um. Certo? O que tinha aqui depois era outra coisa, era o resultado Isso aqui não tem nada a ver, era do outro exercício ainda. Vamos executar de novo, vamos fazer mais um teste. Vamos colocar aqui outro produto. Está executando. Vai ter a calculadora aqui para a gente fazer a prova real. Aí. Então, vamos pegar aqui o produto, por exemplo, sei lá. Vamos ver aqui uma coisa que tem aqui pra gente comprar. Uma câmera. Pronto, uma câmera. Quantidade. Vou comprar duas agora. Quanto custa cada câmera? R$4.000. Então tem que dar 8.000 o valor bruto. Certo? Desconto vai ser 20%. Então, olha lá. 8.000, valor total. 1.600 é o total de desconto, que é 20% de 8.000. Então, diminuiu um do outro. Total líquido 6.400. Beleza, pessoal? Só que depois, se quiser, eu jogo na aula atividade. Já está feito aqui também, ó. Vou fazer o seguinte, para eu não perder, eu vou dar uma copiada aqui, ó. Né? Só para eu não ter que criar outro projeto para salvar isso daqui. Eu vou copiar e vou jogar no meu Notepad. E depois da aula eu já me comprometo com vocês e jogo lá na aula atividade, tá? Pessoal, assistam os vídeos extras, tá? Por favor. Bom, vamos lá. Voltando ao nosso assunto, então. Vamos lá. Bom, o pessoal está perguntando aqui de Xaramobim. Professor, qual a diferença entre os tipos de dados double e float? Já que ambos são para números decimais. Pessoal, são diferenças de tipos, tá? Não tem, assim, uma diferença plausível, certo? Lógico que na classe, né, você vai ver lá como foi programado, pode ser até que você consiga saber lá alguma semelhança. A informação que eu tenho, que nem é de pesquisa, é por prática mesmo, é que o float, ele vem do C. Tá? Então, por isso que ele existe no C# também. Assim como aquele comando printf, tá? Se você executar um printf aqui, ele funciona. Por quê? Porque é o comando do C que foi acoplado, vamos dizer assim, no C# também, tá? Mas, basicamente, você pode usar tanto float quanto double.
mais uma pergunta aqui. Professor, como declarar uma constante no C#? Bom, constante você não se declara, né, pessoal? Constante você usa um valor fixo, tá? Então, vamos supor aqui que no meu exemplo, o percentual de desconto eu não fosse pedir para o meu usuário, fosse uma constante, fosse sempre 8,5%. O que eu ia fazer? Eu ia apagar essa variável aqui, ó, que eu não ia precisar mais dela. Tá? Vai dar um monte de erro aqui, ó. Bom, se eu não preciso mais dela, eu não preciso ler também. Então eu apago esse cara aqui. Ok. O que mais que eu não preciso? Aqui eu vou colocar uma constante. Então quanto que eu falei que era? 8,5%. 8,5%. Lembra que eu falei que na programação não temos vírgula, né? É o ponto que você usa ali, ó. Beleza? O que mais aqui? Total de desconto. E aí, tá certa, tá? Vai funcionar do mesmo jeito, quer ver, ó? Só que agora como uma constante, tá? Que é a diferença aí entre constante e variável é essa. Variável você cria uma variável, quer dizer, uma referência ao endereçamento de memória que você pode mudar o valor. E a constante está fixa no código, você não muda. Tá? Para você mudar, você tem que abrir o código, mudar ela e compilar de novo, gerar um outro executável. Vamos fazer o teste aqui, notebook, o mesmo, a câmera, né? Só que agora vai ser 8,5%, porque eu coloquei fixo lá. Então, 4 mil reais. Ó, agora deu 8,5%, deu R$680. Tá vendo? Então, funciona da mesma forma. Beleza? Bom, vamos continuando então aqui. Vou mostrar para vocês o desvio condicional simples, certo? Que é o nosso primeiro, o nosso primeiro tipo dos desvios condicionais, os simples. Então, trabalhando com o nosso exemplo lá da média, vou trabalhar com ele, tá? Vou apagar aqui tudo que nós tínhamos nesse algoritmo, você já viu, né? Que funcionou, tá? Beleza, então nós temos ali o início e o fim. Todo mundo está enxergando isso daí, né? E aqui, então, eu vou declarar uma variável bimestre 1, bimestre 2, tá? Tem que colocar aqui o tipo. Vamos colocar aqui double, porque pode ser uma média fracionária. Ok. Vamos então pedir para o usuário digitar o valor da primeira média e da segunda média. Então vamos lá. Console. Deixa eu só alinhar isso aqui porque... Aí, agora sim. Pessoal, o zoom como é que tá aí? Tá beleza? Console.write. Lembra que eu sempre gosto de trabalhar aqui com write, não write line, porque eu quero digitar com o cursor na frente da linha. E vou mostrar isso aqui hoje, qual é a diferença, tá? Então vou colocar assim, ó, pro aluno entrar pro usuário, né, entrar com a média do primeiro, ó, do primeiro bimestre, tá? E aí eu vou colocar aqui a linha para ele ler. Então vamos lá. Vou gravar isso aqui aonde? Na variável B1. Variável B1 vai ser atribuída de quem? Do que estiver chegando na leitura. Então console.readline. Só que eu já sei que isso aqui eu vou ter que converter, porque ó, vai dar erro. Incompatibilidade de tipos, porque isso aqui é um texto. Então tem que converter para quê? Para double, tá aqui, ó. Então você coloca aqui double, olha lá. Tá vendo a diferença que eu falei, ó? Tem o double que é classe também, que é com D maiúsculo, ó, tá aqui embaixo. Poderia usar ele também, tá? Double.parse. Isso. Abre e fecha aqui, vai no final, fechou, converteu. Então, olha só a diferença. Vou executar esse cara aqui com o comando write, que ele vai mostrar o média primeiro bimestre, 3 pontinhos, 2 pontos e espaço, e vai deixar o cursor onde? Na frente, ó. Olha lá, o cursor ficou na frente, tá vendo? Beleza? Então, essa a ideia de tela que eu quero, tá? Se eu colocar aqui write line, funciona? Funciona. Só que daí nós sabemos que o cursor vai ser deslocado para a próxima linha. É essa a função do line aqui dentro do comando write. Então, ó, vou executar de novo. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Tá aqui. Opa. Olha lá. Olha onde o cursor está. Olha só para onde que ele foi deslocado. Tá vendo? Para a próxima linha. Tá vendo? Tá na próxima linha. Então, por isso que eu gosto de utilizar o write, porque senão você vai digitar aqui, ó. Então, na minha opinião, né, eu acho que esteticamente fica bem melhor você usar o write, tá? E deixar o write line para as saídas mesmo.
para você, quando você for imprimir o resultado de um cálculo, etc e tal. Então aqui só copiando, né, dei um Ctrl+C, Ctrl+V, aqui vai ser na variável B2. Então, o que eu fiz? Até o momento tenho a leitura nas variáveis B1 e B2 de duas médias bimestrais, uma referente ao primeiro bimestre e outra referente ao segundo bimestre. Agora eu quero calcular a média aritmética. O que eu vou fazer? Vou lá em cima e vou declarar a variável média. Tá? E aqui embaixo, depois que eu ler as duas variáveis, vou fazer assim, ó, média vai receber a variável B1 mais a variável B2 dividido por 2, porque eu quero média aritmética. Quantas médias que eu tenho? Duas médias. 2 veio para cá. Aí. Certo? Atenção nos parênteses. Os parênteses têm que ser colocados aí. Por quê? Senão ele vai seguir a precedência. Se eu não colocar parênteses, o que ele iria fazer? Ó? Primeiro ele vai dividir o B2 por 2 e depois somar com o B1. Quer dizer, vai dar errado. Então tem que colocar parênteses aqui. Ó. A não ser que você faça como estava no slide. Cria uma variável soma, some, atribua o resultado da soma na variável soma e depois uma outra linha pegando essa variável soma e dividindo por 2, atribuindo na média. Tá? Eu já quis fazer direto para economizar uma linha de código e assim também acho que todo mundo entende. É tranquilo, um cálculo básico aqui. E agora eu vou mostrar o resultado. Se eu quisesse mostrar somente a variável média, seria um algoritmo simples, ou seja, eu não estaria utilizando a estrutura de seleção. Colocaria assim, ó, quanto que deu a média? Vou colocar aqui, ó, vou mostrar a média, vou mostrar um espacinho e vou falar assim, ó, aprovado ou reprovado, tá? Só que desse jeito aqui, opa, faltou mais aqui para concatenar, né? Só que desse jeito aqui, ó, ele vai mostrar o seguinte, ó, se eu executar, ele vai mostrar tanto se o cara tiver passado, quanto o cara tiver reprovado, vamos dizer assim, né? Quando ele não tiver a média maior ou igual a 70. Vamos partir do princípio, então, que a média para passar... Vamos lá, igual aqui, tem que ser média 6, não é isso? Média 6 é suficiente, então tem que ter média 6. Vamos colocar aqui, ó, o cara tirou média 20, tá? No primeiro bimestre, e 40. Qual vai ser a média dele? Somei tudo, deu 60, vai ser 30, não vai? Então, ó, mostrou que a média é 30, só que mostrou aprovado. Então, não. Eu quero que mostre aprovado só se o cara tiver média acima de 60. Desse jeito aqui eu consigo? Não. Por quê? Porque eu dependo de um recurso de seleção, que é o que nós estamos vendo. Então, eu vou vincular esta linha, ó, esta linha aqui que está mostrando aprovado, tá? Somente se for uma nota maior que 60. Então, eu vou colocar o if, ó. If a variável média maior ou igual a 60. Aí sim, ele vai mostrar a linha que está aqui embaixo. Tá? E você colocar a linha um pouco mais para a direita ou então não, isso aqui não vai fazer com que ela seja executada de acordo com a condição que está aqui. Tá? O que vincula é você colocar ela depois, certo? E colocar o ponto e vírgula. Tudo bem? Isso aí está vinculando a linha a esse cara aqui. Depois tem algumas regras de chaves que eu posso explicar para vocês depois também. Inclusive, acho que em algum dos vídeos eu falei muito sobre isso. Tá? Então agora sim, ó, vamos lá. Vamos executar de novo e vamos executar do mesmo jeito. Vou colocar lá média 40 do primeiro bimestre, né? E média 30. Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui que está bem grande. Aí. Ah lá, ó, mostrou ali, tá vendo? Então eu vou colocar lá 40 e 20. Vamos ver se ele vai mostrar agora que o cara passou? Presta atenção, ó. 1, 2, 3 e... Ó, não mostrou, tá vendo? Mostrou só fim do programa. Por quê? Porque aquela linha está vinculada, tá? Ela só vai ser executada mediante essa condição. O que essa condição me diz? Que a média tem que ser maior ou igual a 60, mas deu 30. Opa, então não passou. Então é assim que funciona o desvio condicional simples, tá? Então agora vamos fazer aqui um teste para mostrar, né? Para saber que funciona. O cara tirou 100 e depois 80, vai dar média 90. Ah lá, 90 é maior que 60? É, então mostrou. Ok, pessoal? Então esse aqui foi o desvio condicional simples. Vamos voltar para o quadro então e vamos prosseguindo aí para o desvio condicional composto. Tudo bem? O desvio condicional composto é bem tranquilo, tá? A parte de cima aqui vai ser exatamente a mesma. Olha só, trabalhando inclusive com as mesmas variáveis, fazendo os mesmos cálculos. Até aqui, ó, tranquilo. O que vai mudar aqui? Somente na saída de dados. Então agora não é mais simples, é composto. O que quer dizer para mim que eu vou mostrar uma outra resposta quando a nota for
menor ou igual a 60, tá? Então aquele slide tá errado ainda, tá vendo? Aqui está aprovado. Aqui vamos trocar esse texto aqui, né? Lógico que não vai ser aprovado. Vamos falar assim, ó. Nesse caso aqui o cara só é aprovado ou é reprovado. Não tem exame aqui, tá? Então vamos trocar aqui embaixo por reprovado, tá? Reprovado. Alterem aí para mim, por favor. Ok? Vamos então entender aqui o que está acontecendo nesse desvio condicional composto. Então agora tem uma resposta tanto para a afirmativa quanto para a negativa, tá? Então, naquela linha ali que tem a condição, que tem o parênteses do meu if, continua a mesma afirmação. Olha só, média maior ou igual a 70. Aquela condição sendo verdadeira, vai continuar mostrando a primeira linha, que vai mostrar que o meu aluno foi aprovado, tá ali, ó. Certo? Agora, mostra no quadro, por favor. Apareceu agora, então, uma outra palavrinha-chave, que é o meu else, que significa senão, tá? Else em português significa senão. Então, tá, e se não for? Tá vendo só como é que a gente já fala isso? Ô professor, mas e se a média do cara não for? E se não for? Né? Então tá aqui, ó, senão, é o else. E aí você vai colocar uma outra linha vinculado já à resposta ou ao valor lógico falso da condicional que está aqui em cima. Tudo bem? Então a condição sendo falso vai deslocar então a execução do meu algoritmo para dentro do else. Então lembra que nós discutimos que o processo, né, que o valor lógico ele pode ser verdadeiro ou falso e nunca as duas coisas ao mesmo tempo, mas sempre uma das duas. Então é óbvio que quando não for verdadeiro é porque é falso, quando não for falso é porque é verdadeiro. Então partindo desse raciocínio você entende que ele vai executar ou uma linha ou a outra. Tá? Então aqui, ó, se ele executou essa linha do if, significa que o resultado lógico foi verdadeiro e que ele não executará a linha que está aqui no else. Tudo bem? E se o resultado for verdadeiro, significa que ele já executou a linha que está aqui dentro do if e não vai executar a linha que está no else. Tudo bem, pessoal? Então sempre uma das duas linhas serão executadas. Por quê? Por causa do retorno lógico da condição. Vamos agora então para a parte prática. Eu vou mostrar para vocês como que então a gente procede aqui para programar o else. Você viu ali, não tem mistério, tá? Vamos trabalhar com o zoom aqui de novo. Simplesmente eu vou acrescentar um else, tá? Nesse if que já está feito. Olha só, else, e aí eu vou colocar um console. Repare que agora ó, eu estou usando o writeLine. Por quê? Porque eu quero que ele pule, que ele desloque o cursor para a linha de baixo. Então, como nós vimos lá, seria média e aqui seria reprovado, né? Ô pessoal, ó, por que eu deixo esse espacinho aqui, ó, antes, aliás, depois da aspas, ó, tá? Antes de começar a escrever a informação, eu deixo um caractere aqui, porque senão ele vai juntar, ele vai escrever junto, tá? Você quer ver só como é que é, ó? Eu vou colocar junto aqui para você ver como é que ele vai ficar esquisito na tela. Eu vou executar aqui. Vamos colocar aqui para ele executar a mensagem aprovada. Então eu quero uma média acima de 60, tudo bem? Então olha só, a média vai ser 100 do primeiro bimestre e vamos colocar aqui 75 do segundo. Olha lá, tá vendo? Ó? A média ele calculou bonitinho, deu 87,5, mas olha só, o aprovado está sendo junto com o 5 aqui, ó, tá vendo? Parece que é até um S aqui, né? Então, por isso a razão daquele espacinho ali depois da aspas, ó, tá? Então, ou você faz isso, ó, ou então você pode colocar um tracinho, que também é utilizado como caractere separator, né? Para você fazer separação, tá? Ou então você colocando a variável média depois, né? Tá? Também funcionaria. Mas vamos manter o espaço, tá? Vamos manter esse espacinho aqui, ó. E agora vamos testar então a segunda situação, que é quando a média, quando essa afirmação aqui, ó, retorna um resultado falso, valor lógico falso, que é a média menor que 60, tá? Porque se a média for igual a 60, o resultado é verdadeiro ou falso? O resultado é verdadeiro, porque observe que o operador lógico, ó, maior ou igual. Então, vamos supor que a média for 60. 60 é maior que 60? Não, mas é igual. Então, esse operador aqui é um operador múltiplo, é maior ou igual. Então, até os 60, certo? De 60 para cima, a média é
aliás, ele vai mostrar aprovado. De 59, né? A partir de 59 que ele vai mostrar aqui reprovado. Tá? Então, continuando a execução, e depois a gente vai fazer um momentinho de break aí. Aí você vai colocar aqui, ó, 50, certo? E aqui vamos colocar 45. Olha só, 47,5 e reprovado, tá? Então vimos aí que funcionou o desvio condicional composto. Por quê? Porque ele faz uma execução, né? Ele desvia o código, olha só, para dentro do if se for verdadeiro e para dentro do else se for falso. E eu expliquei lá, ó, se ele fez aqui, é porque o resultado desse cara aqui deu verdadeiro e não faz o else. Se ele executou aqui e mostrou reprovado, tá? Então, com certeza é porque ele não executou essa linha aqui do if, tá? E com certeza o resultado que deu aqui foi falso. Tá? Então, são algumas conclusões que nós conseguimos tirar aí de acordo com a execução que o nosso algoritmo nos traz. Pessoal, vamos então para um momento aí de perguntas, tá? Eu vou pedir para o Celso colocar o slide de perguntas no quadro lá. A gente já volta para continuar com a aula e ver o desvio condicional encadeado, tá? Um minutinho, até mais.
Tá, vamos voltando então, pessoal, porque nós temos bastante coisa para fazer hoje ainda. Bom, o pessoal lá de Concórdia, Santa Catarina, está perguntando aqui. O aluno pede para o professor explicar como criar o executável do sistema. Bom, eu posso até mostrar aqui depois. O executável ele já cria quando você compila ele, certo? O que existe é você criar um instalador, tudo bem? Mas isso daí não tem como a gente explicar aqui como é que faz, porque é um processo muito demorado, tá? Mas o executável ele fica na pasta de projeto. Quer ver? Pode cortar aqui para o Note, por gentileza? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Primeiro, como é que eu faço para saber onde que está o projeto, né? Eu venho aqui. Bom, pessoal, eu aumentei um pouquinho o número o tamanho da fonte aqui. Espero que resolva para vocês enxergarem quem estava... Parece que não estavam conseguindo ver direito, né? Vamos ver aqui, ó. Fold, deixa eu ver... Blá, blá, blá. Botão direito aqui na parte de solução. Aqui, ó. Open Folder in File Explorer. Então ele vai lá para a pasta de projeto, tá? Onde nós criamos. Lembra que isso aqui é da aula passada, né? Tem a aula 2, ó, 6/10, tá? Então aqui dentro, ó, na pasta bin, eu tenho aqui na pasta debug, eu tenho o exe. Olha lá, aula 2 exe. Foi gerado hoje, ó, 13/10, tá vendo? Às 8h04. Então se eu executar esse cara aqui, ele vai abrir para mim o prompt de comando. Olha lá, tá? E vai executar o que estava feito. Beleza? Então o executável está feito, certo? Então, se você quiser copiar esse arquivinho aqui, ó, para outra máquina, ele funciona. Beleza? Bom, mais uma pergunta ali. Tem como limitar o número de casas decimais de um double? Será exibido na tela? Isso aí tem, tá? Você tem que usar um comando que, se eu não me engano, lá chama format, certo? Isso aí a gente faz muito no banco, tá? Por exemplo, eu quero criar um campo para trabalhar com informação monetária, tá? Mas ele é precisão de quantas casas decimais? De repente, eu trabalho com o sistema da Bolsa de Valores, eu preciso de uma precisão de 8 casas. Então, você já define isso daí no campo, tá? Então, isso aí é mais tratado pelo banco do que pelo software. Mas tem como fazer no software também, certo? Isso aí é a parte de máscaras, tá? Sobral, o que significa sintaxe? Pessoal, sintaxe é a forma de escrita da linguagem de programação, tá? Então, qual que é a sintaxe, por exemplo, do C#? A sintaxe do C# é aspas dupla quando você for escrever texto. Qual que é a sintaxe do Object Pascal? É aspas simples. É uma diferença de regras, certo? É a forma da escrita correta daquela linguagem. Ok, bom, vamos então para o quadro. E eu quero conversar com você o terceiro tipo de estruturas de seleção que nós temos, que são as estruturas, o desvio condicional encadeado, tá? Desvio condicional encadeado. Bom, da mesma maneira que o simples e o composto, você pode observar que segue o mesmo exemplo, tá? E o que vai mudar agora, então, é que aqui dentro do meu else, que foi colocado, né, por nós ali agora, a partir do desvio condicional composto, você encontra o quê? Um outro if, quer dizer, um outro teste lógico. O if é um teste lógico, tudo bem, pessoal? Que mediante ao retorno lógico, né, ao resultado lógico de uma condição, ele vai desviar a execução do meu algoritmo ou para dentro do if ou para dentro do else. De que forma? Vai desviar para o if se o resultado for verdadeiro e vai desviar para o else se o resultado do if for falso. O encadeado, eu faço o encadeamento. É que nem como se fosse uma corrente, né? Uma presa na outra. Então, eu faço um if encadeado. Esse if aqui está ligado, está encadeado a esse if aqui, ó. Então, como é que eu sei que o algoritmo chegou a esse ponto aqui, ó? Então, com certeza, tá? E sem sombra de dúvidas, eu posso afirmar que é porque o resultado desse primeiro if aqui deu falso. Ué, professor, como é que você sabe disso? Porque esse if aqui, ó, não está dentro desse else, e esse else não está ligado a esse if. E quando dá falso, ele não vem para esse else? Pronto, tá? Matamos a charada. Como é que eu sei, então, que ele executou, ó, por exemplo, essa última linha aqui, ó, tá? Vamos avaliar no retorno lógico dos dois ifs que eu tenho, ó. Dessa condição aqui, onde a média é maior que 70, e dessa condição aqui, onde a média é maior que 40. Então, onde a média é maior ou igual a 70, vou falar que é o meu primeiro teste lógico. E onde a média é maior ou igual a 40, eu vou falar que é o meu segundo teste lógico. Tudo bem? Então, como é que eu sei, como é que eu faço para saber quando ele vai mostrar para mim na tela reprovado? Então, eu consigo afirmar que é porque o primeiro teste lógico deu falso e o segundo deu verdadeiro. E quando ele executar essa linha aqui, ó, que ele mostra exame, então é porque o primeiro teste deu falso
e o segundo deu... Opa! Não voltou. Volta lá de novo para mim. Tá, beleza. Deixa aqui, vamos começar de novo então. Esse cara aqui é o meu primeiro e esse cara aqui é o meu segundo teste lógico. Tá, então, para ele exibir, eu já tinha falado errado mesmo. Para exibir essa linha de baixo aqui, ó, reprovado, eu tenho certeza que o primeiro teste deu falso e o segundo também deu falso. Ok. Para ele exibir essa linha onde ele mostra exame, eu tenho certeza absoluta que o primeiro teste deu falso e o segundo deu verdadeiro. E para ele exibir essa linha aqui aprovado, eu tenho certeza que o primeiro teste deu verdadeiro. E o segundo? O segundo ele não chega nem a executar. Tá? Ué, professor, por quê? Porque, presta atenção, ele é encadeado. Esse if aqui, ó, esse if todo, está dentro de quem? Desse else. E esse else vai ser executado somente quando o resultado for falso. E na terceira situação que eu tenho lá, ó, deu verdadeiro. Significa que não será executado esse else. Então, eu tenho só um teste que é verdadeiro, que é esse que eu circulei aqui. Beleza? Vamos ver então no notebook, ficou tudo rabiscado, né? Nossa. Vamos ver aqui então no notebook a inclusão então desse desvio condicional encadeado, que é o último que faltou. Então vamos lá. Vamos atribuir aqui, ó. Bom, para cima de 60, aprovado. Então, vou fazer um outro if aqui, ó. Se não, se a média for maior, vamos colocar aqui, ó, acima de 40, ele vai para exame. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Console.writeLine. Aqui eu vou mostrar a média, vou concatenar com aspas, lembra do espaço, e aqui vai para exame. Certo? E essa linha que está embaixo eu vou vincular ao else. Então, enter aqui, else, e aí sim, a linha aqui do reprovado. Olha lá, agora vamos ver se funciona. Então, qual que é a regra aqui? Para cima de 60 tem que mostrar a média e aprovado, somente, não executa essa parte de baixo, beleza? Para cima de 40, entre 40 e 59, ele vai mostrar que o meu aluno ficou para exame, e mais nada. E para baixo de 40, ele vai mostrar que o meu aluno foi reprovado. Isso aqui é um if encadeado. Então vamos ver. Ctrl F5, vai executar para mim. Vamos lá. Demorando, minha máquina está fazendo alguma coisa hoje. O que está demorando? Está preguiçosa. Aqui choveu, né? Aqui em Londrina está chovendo bastante, então está meio com preguiça aqui. Brincadeira, pessoal. Vamos lá então. A primeira situação que o aluno vai passar direto. Então vamos supor que o cara ficou com 80 de média e no segundo bimestre relaxou um pouquinho, 60. Mas, ok, ó, 70 é a nota dele, é a média dele, bimestral, está aprovado. Fim do programa. Ok, vamos executar de novo. E agora vamos fazer ele ficar para exame. Bom, primeira média, 60, ó, por enquanto estava dentro. Uia, mas aí escorregou e ficou com 40. Então, média 50. Certo? E ficou para exame. Funcionou também. E agora vamos fazer o cara reprovar. A impressão até que a gente faz, né? Mas não é, né? O aluno que tira nota baixa aí reprova. Vamos lá então. Primeira média. O cara tirou 40. E a segunda tirou 30. Então a média dele vai ser 35, né? E aí está reprovado. Então está funcionando aí, pessoal, no if encadeado. Certo? Aí você pergunta para mim, professor, mas é necessário fazer um if encadeado? Não é necessário, só que você vai ganhar em performance. Por quê? Porque na primeira situação, ele faz somente esse teste lógico aqui, ó, e já mata que é aprovado e nem testa o outro. Se você fizer separado, ele vai testar os três. Tá? Então você acaba perdendo em performance quando você não usa o recurso do desvio condicional encadeado. Tá? Vamos para o quadro, pessoal. Temos uma atividade para vocês fazerem lá. Ó, enquanto isso, o pessoal lá de Lavras, Minas Gerais, pergunta: professor, tem um limite de if encadeado ao else no desvio condicional encadeado? Não, você pode usar quantos ifs você quiser, tá? Então, o aluno quis saber se tem um número de limite. Por exemplo, no máximo 3, eu tenho lá um if, aí você viu que nós temos um else. Aí eu tenho um outro if, aí eu posso colocar um outro else. Ele perguntou se tem limite. Não tem. Você pode ter if, else if, else if, else if, quanto você quiser. É lógico que não é recomendável você utilizar tantos ifs encadeados assim. Para isso,
nós utilizamos uma outra estrutura de seleção que é o switch case, que aí acho que vale a pena você assistir os vídeos que eu estou falando sobre ela também. Beleza? Não tenho certeza agora se eu fiz um exemplo, tá? Mas se eu não fiz, pesquise que você vai gostar também. Switch case, tá? Que é o nosso famoso caso, né? Então, caso seja 1, faça isso. Caso seja 2, faça aquilo. Caso seja 3, faça aquele outro processo e assim por diante. Bom, então no quadro lá, olha só, faça um algoritmo para ler um número que é um código de usuário, tá? Então, primeira coisa, quando você vai ler um exercício ou enunciado de um problema, você tem que começar a entender o que você vai ter que criar de variável, o que você vai ter que perguntar para o seu usuário. Porque pode ser que nem todas as variáveis sejam lidas. Por exemplo, ali, ó, faça um algoritmo para ler um número que é um código de usuário. Isso aí você vai ter que ler, tá? Olha só, caso este código seja diferente de um código armazenado internamente no algoritmo, é isso lá, né? Igual a 1, 2, 3, 4, deve ser apresentada a mensagem usuário inválido. Então, desvio condicional simples aí, não é isso? Ó? Ele só falou assim, ó, se o código for diferente, então vamos supor que o meu código interno lá fosse 1, 2, 3, 4. O cara digitou lá 1, 3, 5, 7. Não é igual, certo? Então, deve ser apresentada a mensagem usuário inválido. É para testar se o usuário é um usuário válido. É só isso. Então, uma única variável só. Pode cortar aqui para o Note, eu vou resolver isso aqui com vocês, porque é uma atividade em sala, para vocês já irem entendendo aí os enunciados dos algoritmos, né? Dos problemas que vão podendo aparecer para vocês aí. Vou utilizar no mesmo aqui, tá? Não, eu falei que eu ia criar outro, né? Então tá, vamos criar outro. Ó. Deixa eu só copiar essa parte aqui para não... Vou dar um Ctrl C aqui, que é mais rápido. Ctrl C, tá. Bom, para criar outro projeto então, professor, né? File, New Project. Nós já tínhamos feito isso aqui na aula passada, mas vamos de novo. Então, o que eu orientei? Observe se está selecionada aqui a linguagem correta. C#, tá? Do lado direito aqui, ó, projeto, tipo de projeto, Console Application. Coloca aqui embaixo no name o nome do projeto, e eu vou chamar esse cara aqui de aula 3, tá? Para ficar padrão igual a aula passada. E aqui eu vou colocar em outro diretório, ó, no location aqui, ó. Vou aqui no browse, tá? Vou voltar aqui um nível e vou escolher aqui, ó, a aula 3, tá? Que é a aula do dia 13, né? Hoje é dia 13, certo? E vamos criar aqui dentro, ó, pasta aula 3. Selecionar pasta. O caminho não existe, verifica, tá? Beleza. Vou apagar esse cara aqui e somente selecionar a pasta. Olha lá, aula 3. Ok. Deixo aqui para ele marcar, né? Marcado aqui para ele criar uma outra subpasta dentro daquele diretório e vou dar um ok. Então, analisando o que ele vai fazer. Eu tenho aqui aberto a pastinha. E o que ele fez lá? Criou outro diretório, ó. 3 do 10, 8 e 26. Confere? É a hora de agora. E aqui dentro já colocou nosso arquivo de solução. Então, beleza. Está criado lá. A classe main está aqui. Estou num projeto novo. Então, vamos definir lá a variável. Vamos colocar aqui login, né? Variável inteiro, era só código, né? Vamos colocar inteiro, login, int, login. Criei uma variável aí com o nome de login. Deixa eu diminuir aqui o zoom, vou aumentar um pouquinho aqui no mouse, ó, para ficar um pouquinho em negrito, para você enxergar um pouquinho melhor. Isso, beleza, né? E aqui eu vou fazer assim, ó. Eu vou ler, que eu já tinha copiado lá do outro, tá? Então é um console.write, ó. Digita aí o seu usuário, vou pedir para o meu usuário. Vou pedir para quem está operando o sistema, no caso nós mesmos, né, para ele digitar aqui, ó, o usuário. Ele vai digitar, tá? E aqui eu vou gravar o valor inserido, o valor capturado pelo teclado, na variável login. Só que o login é inteiro, ó. Então aqui eu tenho que colocar o quê? Int, né? Só trocar aqui por int vai funcionar. Int.parse, convertendo o que chega como texto, beleza? Para inteiro. Tá. E o que a atividade falava lá? Caso este código seja diferente de um código armazenado internamente no algoritmo, então vamos falar que é o código que está lá no slide, 1, 2, 3, 4. Então, se o login for igual, que eu estou falando igual, diferente era o que mesmo? Exclamação igual, né? Essa é a sintaxe, tá vendo? É a forma de escrita, entendeu?
Então, como é que eu faço diferente no C Sharp? Desse jeito aqui, ó. Quem que me diz isso? A sintaxe, tá? Respondendo, reforçando mais uma vez a pergunta lá do nosso aluno. E aqui eu vou colocar, ó, se for diferente de 1, 2, 3, 4. Tá? 1, 2, 3, 4 é um valor inteiro também, beleza. Se for diferente, então eu vou dar um Enter aqui. E o que mostrava lá na nossa atividade? Usuário inválido. Então eu vou colocar aqui, ó, console.writeLine. E aqui, entre parênteses, porque eu quero que mostre uma mensagem, né, ó, na tela, usuário inválido. Desvio condicional simples. O que vai acontecer se o usuário for válido? Nada, por enquanto nada, tá? Então eu só estava pedindo, ó, se for diferente, mostra isso daí, usuário inválido. Então vamos ver, Ctrl F5, tá feito já. Nossa, professor, mas já? Você viu como é que é rápido, né? Então é de acordo com o enunciado. Lógico que isso aí é um problema bem simples, né? Só para a gente treinar. Ó, tá pedindo ali o usuário. Acompanha lá, usuário. O que eu vou digitar? 1, 2, 3, 4. Enter. O que apareceu? Nada. Por quê? Porque é igual. Vamos executar de novo. Agora vamos testar se o nosso algoritmo está funcionando. Eu vou colocar aqui embaixo, ó, que é pra gente, daí a gente consegue visualizar o que está sendo feito aqui junto. Ó. Isso, agora tá bacana, ó, tá vendo? Coloquei bem ali em cima, embaixo do if pra gente ver. Então, ó, o que esse teste está falando? Se o login, que é o que eu vou digitar aqui, ó. Agora eu vou digitar uma coisa diferente, ó, 3458. Então, 3458, quando eu der um Enter, vai ser armazenado onde? Na variável login. Por quê? Por causa desse comando aqui, ó, console readline. Joga o 3458 dentro de onde? Dentro da variável login. Então, login vale 3458. E aqui no if, dentro da minha condição, diz o quê? 3458 é diferente de 1234? É, não é? É, então o resultado deu verdadeiro. Se deu verdadeiro, ele desvia para dentro de onde? Para dentro do if e vai mostrar então usuário inválido. Vamos ver? Usuário inválido. Está funcionando o nosso algoritmo. O professor, mas faz aí, se eu quisesse que ele mostrasse então usuário válido quando for igual? Então daí você vai fazer um else aqui, ó, que é o composto. Ó, else console. É isso que você queria que eu fizesse, né? Com certeza. WriteLine. E aí, vamos colocar aqui então, usuário válido. Pronto, pessoal. Resolvido o problema. Não vamos brigar por causa disso. Isso. Vamos lá, vamos esperar aqui executar. Está executando. Vamos colocar aqui de novo. Embaixo, ó. Agora eu vou digitar igual, ó. 1, 2, 3, 4. Então ele vai fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4. É diferente de 2, 3, 4? Não. Por quê? Porque é igual. Então aqui deu falso. Tá? Se deu falso, ele vai desviar para o else e vai mostrar usuário válido. Vamos ver? Usuário válido. Fechou, pessoal? Ok, né? Vamos para o quadro, então, e temos mais uma outra atividade lá. Vamos lá, Celção. Olha só. Continuando, então. Caso o código seja correto, deve ser lido outro valor que é a senha. Se essa senha estiver incorreta, tá? Então, ó, olha só qual que é a certa ali. Ele está falando, ó, 9999. Aquela é a certa. Então, ó, se essa senha estiver incorreta, mostrar mensagem senha incorreta. Caso a senha estiver correta, deve ser mostrada a mensagem acesso permitido. Então, de acordo com o usuário e a senha, se estiver tudo certinho, você vai mostrar acesso permitido. Se não, a senha incorreta. Tá? Eu vou dar 3 minutinhos para vocês tentarem fazer, a gente já volta com a correção dessa atividade. Até lá!
Ok, pessoal, vamos então resolver essa segunda parte da atividade, tá? Pode cortar para mim, por favor? Bom, então aqui você viu no slide lá que tá falando assim, ó, continuando, caso o código seja correto, ou seja, é nessa parte aqui, ó, tá? Do else, tá vendo? Porque quando é diferente, né? Aliás, quando é igual. Quando é diferente, ele vai mostrar aqui, ó, usuário inválido. Então, quando for falso, ele vai vir para cá, quer dizer que o usuário está válido. Então, ó, quando o usuário for válido, testar também a senha. Então, tem que criar uma variável lá em cima para a senha. Criei aqui, ó, int senha. E aí eu vou perguntar a senha. Então, eu vou copiar aqui, Ctrl C, e aqui embaixo Ctrl V. Ó, e agora eu vou perguntar a senha para o meu usuário. E vou gravar na variável senha é lógica. O problema é que agora aqui, ó, perceba comigo, eu já tenho 3 linhas de código, ó, tem 3 linhas aqui vinculado àquele else. E a regra me diz que quando eu tenho mais do que uma linha de código vinculado ou a um if ou a um else, eu preciso abrir novos blocos, ó, de início e fim desse else aqui. Tá? Então fica assim, ó. Tudo que eu quero que seja executado vinculado a esse else, quando é mais do que uma linha de código, eu tenho que abrir chaves, início e fim. De quem? Desse else aqui. Por que esse if aqui não precisou? Porque, olha só, eu tenho só essa linha, é uma linha só. Se eu quiser colocar outra linha, eu tenho que colocar abre e fecha também, tá? Então, vou comentar para você aqui, ó, início do else, tudo bem? E aqui, fim do else. E eu vou colocar essas 3 linhas aqui, ó, que eu só quero que sejam executadas quando ele estiver aqui dentro do else. Então, ele vai pedir a senha, e no caso aqui, o usuário válido. Nós vimos que ele vai mostrar lá, na verdade, é acesso permitido. Então, já vou trocar aqui para ficar com a mensagem que está no slide. Então, vamos lá. Caso o código seja correto, que é aqui dentro do else, deve ser lido outro valor que é a senha. Então, já li aqui, ó. Já li, já gravei na minha variável senha. Após isso, se essa senha estiver incorreta, tá? Então, se ela estiver incorreta, mostrar uma mensagem senha incorreta. Então, é um outro if aqui dentro. Se a senha, a correta é 999, for diferente, mesma coisa, se for diferente de 9999, o que é para mostrar? Senha incorreta. Então, console.writeLine. E aqui, então, senha incorreta. Ah lá, beleza. Caso a senha esteja correta, deve ser mostrada a mensagem acesso permitido. Então, esse cara aqui, na verdade, vai no else. Ó, e aí nós temos aqui o que nós chamamos de desvio condicional encadeado. Por que eu tenho que colocar um else aqui? Ó? Porque se eu não colocar esse else, essa linha vai ser executada também. Tá? E aí ele vai mostrar senha incorreta e acesso permitido. Não, eu quero que eu mostre uma coisa ou outra, né? Ó, vinculada a quem? A esse teste lógico agora aqui, que é o que nós estamos conversando, da senha. Se a senha for diferente de 999, a senha está errada. Então ele vai mostrar, vai desviar para o if e não faz o else, lembra? Ele faz sempre ou o else ou o if. Se ele veio para cá, é porque esse teste aqui deu falso. Tá? Ou seja, a senha é diferente? Não. A senha é igual. Opa, se é igual é porque está certo. Então, acesso permitido. Ah, a senha aqui é diferente. Então, deu verdadeiro. Então, ele vai mostrar aqui dentro e não vai executar aqui fora, que é o else. Tá? Vamos ver se resolveu? Bom, o usuário lá em cima permanece. Então, o usuário é 1, 2, 3, 4. Então, eu vou fazer o primeiro teste do usuário inválido. Tá? Qual que é o meu usuário correto? É 1, 2, 3, 4. Então, eu vou digitar um usuário, nada a ver aqui, ó. 8790. Ó, usuário inválido. Tá? Quer dizer, ele nem teve que testar a senha, porque o usuário já está inválido. Beleza? Vamos executar de novo. Desvio condicional encadeado, tá bom, pessoal? Nessa atividade aí, ó. Vamos testar de novo agora. Agora vamos digitar o usuário certo, ó. Qual que é o usuário certo? Tá ali, ó. 1, 2, 3, 4. Então, ó, o que ele vai pedir? Pediu a senha. Por quê? Porque passou do primeiro teste, tá vendo? Então, esse cara aqui, na verdade, aqui deu falso. Por quê? Porque não é diferente, é igual. Login é 1, 2, 3, 4, tá? Então não é diferente, é igual, vai pro else. O que o else faz? Olha lá, ó. Escreveu na tela, senha, ó, procede, tá vendo? E qual que é a senha certa agora? Vamos fazer a caixa preta. Senha certa, 9999.
acesso permitido. Funcionando belezinha. E o próximo teste é digitar o usuário certo e a senha inválida. E vamos ver se ele vai mostrar lá a senha incorreta. Ou é senha inválida que nós escrevemos? O que nós escrevemos aqui? Senha incorreta. Vamos ver. Tá? Então, o usuário, continuamos digitando o usuário certo, porque já vimos que o usuário errado ele nem pede a senha. Então, está funcionando. 1, 2, 3, 4. Ah lá, pediu a senha. Senha incorreta agora. 0000. Ah lá, senha incorreta. Então, está funcionando, pessoal. Beleza? Galera, é o seguinte. Depois eu vou postar isso aqui no fórum, tá? Aliás, no fórum não, na aula atividade agora eu já posto a resposta desse cara aqui para vocês que já compreendem a primeira e a segunda atividade. Vamos ao quadro, pessoal, que nós temos mais alguns slides para eu estar conversando com vocês aqui sobre os operadores ainda. Faltou aqui falar sobre os operadores lógicos, tá? Faltou não, tá? Tava na própria sequência aqui. Primeiro nós estávamos falando dos relacionais e dos aritméticos que nós utilizamos para resolver essas duas atividades aqui. Agora vamos para os lógicos, tá? Os lógicos você vai utilizar mais quando você faz testes múltiplos, tá? O que são testes múltiplos? É isso que você está vendo ali embaixo, ó, tá? São dois testes ou mais. Então aqui tem, ó, como se fosse uma expressão, tá vendo? Soma igual a 50. E aqui tem outra, ó. É como se fosse lá a proposição composta, tá vendo? Tem duas, ó. E esse aqui seria o conectivo, tá vendo? E no caso aqui é o nosso E, tá? Então, na sintaxe do Java e do C# em questão, como é que eu faço o E? Dois E's comerciais. É assim que eu represento o E, tá? Aqui, ó, aqui em cima. Como é que eu faço o OU? Que para nós lá era esse carinha aqui, não era? Não era isso? O E é esse cara aqui, o OU é esse cara aqui. E o não? O não era o tio. Na programação muda, tá vendo? O E são dois E's comerciais, o OU são dois pipes, tá? E o não é um exclamação. É uma exclamação. Beleza? Ok. Vamos só dar uma lida aqui, ó. Operadores lógicos são utilizados quando temos a necessidade de testarmos mais que uma condição. Então foi isso que eu expliquei para vocês. Ou seja, realizarmos testes múltiplos. Então, pode ter momentos que eu dependo de duas situações. Por exemplo, eu quero fornecer um benefício, e inclusive eu falo disso daí também nos vídeos extras, tá? Eu quero fornecer um benefício ao meu funcionário, tá? Baseado em duas condições, não só em uma. Ele tem que ter um número X de filhos, tá? Ou seja, 2 ou 3 filhos, ou então mais, e um tempo de casa em anos, tem que ter pelo menos 5 anos, tá? Então são duas coisas, então eu posso utilizar o operador lógico. Então se ele passar no primeiro teste, ó, ele tem mais que 5 anos de casa? Tem, só que eu tenho que verificar o próximo, se ele tem mais do que 2 filhos. Então eu coloco um E comercial lá. Então a junção desses dois testes vai ser o quê? O resultado, se ele vai validar essa condição múltipla ou então não. E como que eu sei? Quando que eu aplico? Tabela verdade. Pode passar para o próximo slide. Aí eu vou utilizar a tabela verdade, ó, que aí você vai ver que é a mesma tabela verdade da conjunção, pessoal, não muda nada. Por quê? Porque nós estamos falando do E, ó. Na conjunção você viu lá, ó, quando os dois primeiros, aliás, quando todos eram verdadeiro, somente que o resultado lógico ia ser verdadeiro. Tá? Qualquer combinação diferente, ó, ou seja, um verdadeiro só, que é o caso desta terceira linha e dessa segunda, e os dois falsos, não vai ser verdadeiro, vai ser falso, tá? Então isso aqui é igualzinho o teste lógico da primeira aula lá da conjunção. É igual, idêntico, tá? Por isso que vale a pena você se dedicar também na parte lógica lá, da lógica proposicional. Isso aqui equivale à conjunção. Próximo slide. Operadores lógicos. Também equivale a quem? A disjunção. Olha só que bonito, ó. Tá? Então é uma coisa que eu não preciso explicar. Por quê? Porque nós já vimos detalhadamente, fizemos a tabela verdade, você viu que funciona. Então aqui, ó, quando um cara for verdadeiro, ó, já é o suficiente para quê? Para que o meu resultado lógico seja verdadeiro. Só vai ser falso quando todos forem falsos. Aqui tem 2, mas poderiam ser 3, 4, 5. Se eu tiver um teste condicional com 5 condições, só vai ser falso se as 5 forem falsas. Se eu estiver utilizando o operador lógico OU, também conhecido como conectivo de junção. Caso contrário, se uma dessas 5 for verdadeiro, já é o suficiente para que todo o meu resultado lógico, ó, para que meu resultado lógico, o resultado final, seja verdadeiro. Próximo slide.
E aqui o não é o inversor lógico, tá? É a mesma coisa. Quando é verdadeiro, se torna falso, porque eu inverto, tá? O valor lógico, o sinal lógico, e quando é falso, é verdadeiro. Em C você tem lá valor lógico 1, verdadeiro, e valor lógico falso é 0. Em C Sharp, né, se torna assim, true, verdadeiro, e false, certo? E na lógica nós utilizamos o verdadeiro e falso para representar, né? A forma escrita, a forma falada e assim por diante. Temos mais uma atividade, pode mostrar no quadro aqui, para finalizar a aula, pessoal. É muito simples, tá? Então tem um teste de mesa. O teste de mesa é o quê? É um algoritmo, é um código pronto, e você vai fazendo passo a passo e você vai tirando como se fosse a prova real, seria a prova real, tá? Então o que é um teste de mesa? É o validar, tá? Eu tirar a prova real para saber se o que eu construí está atendendo às expectativas. Tá? Então, por exemplo, eu fiz um algoritmo lá para fazer o produto de 4 valores, beleza? Então daí eu vou fazendo o quê? Passo a passo, fazendo um teste de mesa. Eu vou vendo passo a passo para ver se ele está gravando o valor direitinho dentro da variável, para ver se os cálculos estão corretos, se ele está apresentando o valor da maneira correta. Isso é teste de mesa. É o famoso quando você debuga o código. E isso é muito importante e é extremamente utilizado no meio do desenvolvimento, porque se torna às vezes a única maneira de você achar um bug. Por exemplo, o relatório mensal da sua empresa de venda de produtos está dando uma diferença de 35 centavos em um produto. Aonde que você vai achar isso daí? Tá? Muitas vezes é só você debugando o código, é só você fazendo um teste de mesa. Então é necessário você aprender a fazer isso aí também. Vamos lá. Qual será o valor final das variáveis A, B, C, D e F ao executar o algoritmo a seguir? Então vamos mostrar o algoritmo aqui para fazer junto. Pode avançar, Celso. Isso. Olha lá. Então é um algoritmo simples onde eu atribuo alguns valores aleatórios para as variáveis em questão. A, B, C, D e F. Está aqui, ó. Então em A colocamos 15, em B 30, em C 30 também, D 35 e F 40. Então vamos colocando aqui do lado para saber como é que vai ficar. Então ó, o A, esse azul aqui vocês não enxergaram direito, né? Vamos usar o branco. Acho que o branco fica melhor. Então o A está valendo 15. Aí, todo mundo enxergou, né? O B, 30. O C, 30. O D, 35. E o F está valendo 40. Isso é o valor inicial. Então eu executei o teste de mesa dessa primeira parte aqui. Tá? Agora eu cheguei aqui no if. Então o que o if faz? Está fazendo um teste condicional aqui com duas condições, utilizando a tabela verdade do operador E, operador lógico E. Então eu tenho que saber aplicar a tabela verdade. Então vamos pelo primeiro aqui. Me fala o quê? B maior que C. Então eu vou olhar aqui. O B é 30, o B e o C é 30. Então aquele ali está... O B é maior que C? Não, é igual. Então esse cara aqui já deu falso. Pessoal, aplicando a tabela verdade do operador E, eu preciso saber o resultado desse cara aqui? Não. Por quê? Porque se o primeiro deu falso, já sei que vai dar falso. Não importa se isso aqui for verdadeiro ou se for falso. Todos tinham que ser verdadeiro para ele entrar aqui dentro do if. Então aqui não vai entrar no else. Entendeu? E aí eu tenho outro if. E vamos continuando. Então, se você não souber aplicar a tabela verdade corretamente, você já ia entrar aqui e já ia perder essa questão, por exemplo, se fosse uma questão de concurso, né? Já ia perder. Entrou aqui no if. O primeiro teste, D menor que F. Vamos avaliar. O D vale 35. É menor que F, que é 40? É. Tá? Então, se é verdade e eu estou utilizando o ou, do mesmo jeito, eu preciso avaliar esse cara aqui? Também não. Sei que vai dar verdadeiro. Por quê? Porque eu estou utilizando o ou. A tabela verdade me diz isso. Então, eu já vou entrar aqui dentro. E aí eu vou começar a fazer as atribuições. Olha só, a primeira, B recebe o valor de A mais 10. Então, quanto que vale o B? B está valendo 30. Só que eu estou sobrescrevendo o valor de B. Olha só, eu vou mexer nele aqui, B recebe. Quem? A mais 10. Quanto que vale 10? 15. 15 mais 10, 25. Então, B, eu estou trocando o valor para 25. Eu não vou apagar, não. Vou colocar aqui na frente. É o branco. 25, né? Então o valor final aqui do B foi 25. Começou com 30, mas eu mudei ele. A próxima linha, D recebe C. O D está valendo 35 e o C 30. Então em D eu vou atribuir o valor de C. Então o D passa para 30. Olha só, aqui vai ficar valendo 30. D recebe C. E a próxima linha, F recebe o D dividido por 2.
Quanto que está valendo o D agora? Ó, o D agora está valendo 30, ó, tá vendo? Então você tem que pegar o 30 e dividir por 2, que vai dar 15. E aí você vai atribuir em F. Certo? Chegou aqui no final, o que ele faz? Não faz o else, porque ele já fez o if. Ó. Então pulou esse else inteiro. Chegou no fim. Então, respondendo à atividade, o valor inicial, né, das variáveis A, B, C, D e F é aqui, ó. 15, 30, 30, 35 e 40. E no final aqui nós vimos que nós mudamos o valor de B para 25, o D para 30 e o F para 15. Pessoal, tranquilo então? Bom, estamos chegando então no final de mais essa aula. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aí. Nos encontramos no chat atividade e na última aula na semana que vem. Um abraço a todos e até lá.